E há quase 2000 anos, na sexta-feira mais importante da história de Jesus, ele morreu, e sua morte ocorreu por crucificação. Foi uma experiência terrivelmente dolorosa e agonizante. Os 4 evangelhos do Novo Testamento registram com muitos detalhes os eventos relacionados a esse momento. Porém, de maneira clara, o testemunho bíblico enfatiza que a morte de Jesus Cristo envolveu muito mais do que apenas sofrimentos físicos. Com sua morte provavelmente ocorrendo após 3 anos de ministério público, Jesus tinha cerca de 33 anos de idade. No entanto, determinar o ano exato de sua morte não é uma tarefa simples. Isso ocorre devido a um erro de cálculo no calendário que usamos atualmente, resultando em uma diferença de 4 a 6 anos. Isso implica que Jesus possivelmente nasceu entre 6 e 4 a.C. e, portanto, faleceu entre 27 e 29 depois de Cristo. Antes de sua crucificação, Jesus passou por uma tortura prolongada. Primeiramente, ele foi preso na quinta-feira, traído por um de seus discípulos enquanto orava no Getsêmani. Posteriormente, Jesus foi conduzido ao Sinédrio, a Suprema Corte Judaica reunida em Jerusalém. No Sinédrio, ele foi acusado de blasfêmia e condenado com base em falso testemunho. No entanto, o Sinédrio não tinha autoridade para impor a pena de morte. A autoridade para tal decisão estava nas mãos do governo romano da província. Assim, o Sinédrio formalizou a acusação contra Jesus e o entregou ao governador romano da Judéia na época, Pôncio Pilatos. Pilatos, possivelmente preocupado com potenciais implicações políticas, relutou em autorizar a morte de Jesus. Ele até enviou Jesus ao tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, mas Jesus foi devolvido a Pilatos. Diante das demandas dos judeus pela pena capital, Pilatos concedeu. Jesus foi cruelmente açoitado. O instrumento utilizado era um chicote feito de madeira e couro, contendo ossos afiados, ganchos e peças de metal nas pontas. Essas pontas penetravam no corpo da vítima, arrancando pedaços de carne e causando feridas tão profundas que podiam comprometer órgãos internos. Além das torturas físicas, Jesus também enfrentou tormentos psicológicos. Ele foi ridicularizado pelos soldados romanos, que aproveitaram a oportunidade para zombar dele como o rei dos judeus. Os soldados vestiram Jesus de maneira a simular vestes reais e colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, o que certamente causou um intenso sangramento. Alguns estudiosos acreditam que o tipo de planta usado para confeccionar a coroa possuía espinhos tão fortes e afiados que eram capazes de atingir os nervos da cabeça, resultando em dores agudas. Não satisfeitos, os soldados ainda cuspiram em Jesus e espancaram sua cabeça com um caniço. Após a sessão de tortura, Jesus foi levado para sua execução. Naquele tempo, a pena de morte era aplicada fora dos limites da cidade. De acordo com os textos bíblicos, Jesus precisou carregar seu próprio instrumento de execução. Geralmente, os condenados à crucificação carregavam apenas a trave horizontal da cruz, que era uma viga de madeira pesando cerca de 20 quilos. No entanto, parece que em alguns casos os condenados chegavam a arrastar a cruz completa, que pesava cerca de 80 quilos. Não é possível determinar exatamente o caso de Jesus, mas sabemos que, devido à flagelação que sofreu, ele não conseguiu carregar a cruz durante todo o percurso e foi auxiliado por Simão de Cirene. Ao chegar ao local de sua execução, Jesus teve suas mãos e pés fixados na cruz com pregos de metal que tinham quase 13 centímetros de comprimento. Isso resultava em intenso sangramento e uma dor agonizante na vítima, que logo em seguida era erguida na cruz. Pilatos também ordenou que uma placa fosse colocada na cruz de Jesus, identificando-o publicamente como o Rei dos Judeus. A morte na cruz era considerada a forma mais humilhante e dolorosa de execução naquele tempo. Embora tenha possivelmente surgido entre os persas, acabou sendo adotada pelos romanos. Vale ressaltar que um cidadão romano jamais poderia ser condenado à morte por crucificação. Na realidade, apenas escravos e os mais graves criminosos eram sujeitos a essa pena. Na cruz, o condenado ficava despido e exposto publicamente, enfrentando cãibras intensas, dores de cabeça agudas e uma sede avassaladora, enquanto perdia sangue pelos ferimentos nas mãos, pés e outras partes do corpo que foram açoitadas. Estudiosos indicam que, dependendo do local da execução, aves de rapina podiam começar a arrancar pedaços do corpo da vítima ainda viva.
A morte por crucificação era um processo lento, que podia levar horas ou até dias. Geralmente, a morte ocorria devido à asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco provocado pela exaustão. Em alguns casos, os condenados tinham suas pernas quebradas para acelerar o processo de morte. A Bíblia relata que o Senhor Jesus foi levado à morte ao lado de 2 criminosos. Também relata que ofereceram a Jesus uma mistura de vinho e mirra, que ele recusou. Enquanto já estava crucificado, os soldados também ofereceram vinagre a Jesus numa esponja. Ele levou cerca de 6 horas para morrer, desde as 9 da manhã até as 3 da tarde. A morte de Jesus foi testemunhada por algumas pessoas próximas a ele, incluindo sua mãe e outras mulheres que participaram de seu ministério. Entre os discípulos, parece que o apóstolo João foi o único que esteve próximo de Jesus durante sua morte. Enquanto algumas pessoas sofriam com a visão da morte de Jesus, outras continuavam a insultá-lo. Enquanto Jesus estava na cruz, ele proferiu pelo menos 7 frases emblemáticas que apontavam para sua plena humanidade, sua divindade e o propósito de sua obra redentora. Durante a crucificação, também ocorreram fenômenos extraordinários, como densas trevas que duraram cerca de 3 horas, um grande tremor de terra que abalou Jerusalém e a divisão do véu do templo de alto a baixo. Do ponto de vista fisiológico, não é possível determinar com certeza se Jesus morreu de asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico. O que sabemos é que sua morte ocorreu logo após ele entregar seu espírito nas mãos do Pai. Além disso, algumas pessoas que testemunharam a crucificação conseguiram compreender que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Para confirmar a morte de Jesus, um soldado perfurou um dos lados de seu corpo com uma lança, fazendo com que sangue e água fluíssem do ferimento. Como não era permitido que corpos permanecessem na cruz durante o sábado, o corpo de Jesus foi retirado na própria sexta-feira para ser sepultado. Diferentemente de outros criminosos crucificados, que muitas vezes eram jogados em valas ou deixados no local de execução para serem devorados por animais, o corpo de Jesus foi preservado e colocado em um túmulo novo. Foi desse túmulo que ele ressuscitou ao 3º dia. No entanto, é crucial entendermos corretamente o significado da morte de Jesus. Sem dúvida, sabemos que a morte de Jesus foi terrível, e sua dor e agonia são quase inimagináveis. Mas antes e depois dele, muitas outras pessoas também foram crucificadas. Quando Jerusalém caiu diante dos romanos, décadas após a morte de Jesus, muitos judeus foram crucificados também. Então, qual foi a diferença entre a morte de Jesus por crucificação e a morte de outras pessoas que também foram crucificadas? A diferença reside no fato de que a morte de Jesus teve um significado profundo e espiritual. Sua morte não foi apenas uma crucificação física, mas uma expressão do sacrifício perfeito e redentor. Sua morte tinha um propósito divino de oferecer a salvação à humanidade, reconciliando a humanidade com Deus por meio do perdão dos pecados. Jesus voluntariamente se submeteu à crucificação para cumprir o plano divino de redenção e amor por todos os seres humanos. Isso torna a morte de Jesus única e incomparável em seu significado espiritual e eterno. O sofrimento de Jesus significou muito mais do que apenas o tormento físico. Em sua morte, Jesus suportou algo que nenhum ser humano jamais poderia suportar. Sua morte revelou a ira de Deus, a mais profunda dor que existe. O sofrimento que Jesus enfrentou durante sua morte não se limitou às dores dos cravos em suas mãos e pés, da coroa de espinhos em sua cabeça ou do flagelo em seu corpo. A dor mais intensa que Jesus teve que suportar foi a dor da separação e do abandono. Na cruz, ele se viu maldito e trocou um trono de glória por uma cruz de madeira. Sobre essa cruz, ele recebeu todo o nosso pecado e foi abandonado pelo Pai. Na cruz, Jesus experimentou o terror do inferno em lugar da comunhão celeste. A pior dor que alguém pode experimentar é a dor de ser abandonado por Deus. E na cruz, Jesus viveu essa dor em toda a sua intensidade. Quando ele gritou, meu Deus, por que me desamparaste?", estava expressando uma angústia profunda e sincera. No entanto, ao mesmo tempo em que a morte de Jesus revelou a manifestação do juízo de Deus contra o pecado, ela também revelou a extraordinária manifestação da graça de Deus e a profundidade do amor divino. É surpreendente saber que a morte de Jesus não ocorreu para que Deus pudesse nos amar.
Ao contrário, a morte de Jesus aconteceu porque Deus, por sua vontade benevolente, decidiu nos amar desde antes da fundação do mundo. A morte de Jesus não foi um evento isolado que ocorreu quase 2000 anos atrás, mas foi o cumprimento de um decreto estabelecido na eternidade. Sua morte foi a manifestação em nosso tempo do Cordeiro Imaculado que foi conhecido antes da criação do mundo. A boa notícia é que o precioso sangue de Jesus foi derramado por cada um de nós. E se esse vídeo te abençoou, não deixe de compartilhar com outras pessoas para que elas também possam entender o verdadeiro significado da morte de Jesus. Deus te abençoe.